Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai conversar sobre a nova Ariel e esse racismo aí que você nem sabe que você tem. Veio aí a nova Ariel da Disney e o lançamento do teaser causou repercussão na internet. Desde quando a atriz Halle Berry foi escalada para o papel lá em 2019, os jovens internautas com mais de 30 anos vêm reclamando da escolha da atriz para o papel porque ela não se parece com a sereia Ariel ruivinha queridinha dos anos 90. Como eu já sou figurinha carimbada na internet, eu já vi essa história outras vezes e mesmo tendo falado sobre isso durante anos no podcast que eu fazia com os meus amigos, mesmo tendo falado sobre isso muitas vezes durante anos nos podcasts que eu fiz com outras pessoas ou nos eventos que eu sou convidado, vez por outra esse assunto volta para assombrar todo mundo e sempre tem gente arranjando desculpa para externalizar racismo, mesmo que as pessoas nem se deem conta de que estão sendo racistas. Já esses dias, na conta de Instagram de uma amiga minha que falava sobre esse assunto, eu me deparei com uma pessoa falando isso aqui. Ela tenta argumentar se não seria melhor, ao invés de trocar a etnia da sereia Ariel, que ela tivesse uma amiga que fosse negra, porque afinal de contas a pessoa em questão não liga para a etnia dos personagens, ela só quer que seja respeitada o que foi feito no que ela aponta ser a obra original que conta a história da sereia Ariel. Não bastasse isso, ela complementa o argumento falando isso aqui. Que para ela não existe distinção de raça e que todas as pessoas são iguais, não havendo diferença entre pessoas brancas, pretas, pardas ou amarelas. Enfim, por causa de todo esse debate, eu dei por conta trazer esse assunto aqui no meu canal para a gente tentar esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, acho bom a gente conversar um pouco sobre essa coisa de que, vamos preservar o protagonista branco e vamos colocar um amigo que seja de outra etnia, né? Por que ela não pode ter uma amiga sereia que seja preta? É bom a gente pensar aqui que não apenas as pessoas negras, mas inclusive as pessoas negras, são historicamente relegadas nas produções culturais a ocuparem papéis de coadjuvantes. Quase nunca ocupamos os locais de protagonismo. E eu digo ocupamos porque eu quero incluir aqui as pessoas LGBT e as mulheres ou qualquer outra minoria política, seja étnica, racial, de orientação sexual ou de gênero. As produções culturais, principalmente o cinema americano, né, que é o que a gente mais consome, já está habituado a colocar pessoas que não sejam homens brancos, héteros e cisgêneros, na maioria cristãos, em lugares que não sejam de protagonismo. Personagens femininos, por exemplo, vêm servindo a eras como apoio para o amadurecimento dos protagonistas homens. Afinal de contas, parece que um protagonista masculino ele só consegue evoluir se a mulher dele for violentada, ou se a filha dele for sequestrada, ou se a namorada dele for assassinada, esquartejada e guardada na geladeira da cozinha dele. Ou seja, há anos, a violência contra a mulher vem servindo como desculpa para o crescimento pessoal do protagonista masculino. Coisa parecida também acontece com as pessoas LGBT, principalmente os homens gays, que são provavelmente o maior número de representatividade quando a gente fala de cultura LGBT, porque Hollywood entende LGBT como GGGGG. E nós, homens gays, estamos em Hollywood sempre como o apoio da mocinha. A gente é o fashionista, o hairstylist, ou talvez a bicha má que ensina ela a ser venenosa com as suas rivais da escola. Não obstante, as pessoas negras também aparecem em Hollywood com papéis estereotipados, como é o caso da negra raivosa, ou do negro sábio, ou como foi mostrado durante muitas eras, como os serviçais, como pessoas inferiores que estão sempre a serviço do protagonista. Ou seja, desejar que Ariel continue sendo uma sereia branca para que ela tenha uma amiga negra no papel de coadjuvante é continuar desejando que as pessoas negras continuem ocupando papéis que não são de relevância ou que não são de importância ou que não causem esse impacto de representatividade como ter uma princesa que seja negra. Em segunda instância, a gente precisa pensar sobre essa questão de todas as pessoas são iguais. Será mesmo que todas as pessoas são iguais? Olha, é muito bom a gente pensar que já é comprovado cientificamente que não existe mais de uma raça entre os humanos, né? A raça é a raça humana. Mas, apesar de comprovado cientificamente, também é bom a gente perceber como funcionam as coisas no mundo que a gente vive, na sociedade que está ao nosso redor. Embora biologicamente exista apenas uma raça, a raça humana, socialmente a gente percebe que essa divisão de raça é feita. Ela não começou agora, obviamente. Lá atrás, um grupo de pessoas alegou, inclusive cientificamente, de maneira cínica e mentirosa, que existia um outro grupo de pessoas
que era biologicamente inferior, que essas pessoas eram animalizadas, inclusive corroboradas pela igreja, que diziam que essas pessoas não tinham alma, e pessoas sem alma não passam de animais. Animais que podem ser enjaulados e escravizados para que eles existam a serviço de uma pseudo-raça que se achava superior por causa da sua cor da pele. Isso, infelizmente, é um conceito que, apesar de ter se perdido cientificamente, é um conceito que socialmente perdura. A gente percebe que todas as pessoas não são socialmente enxergadas como iguais quando a gente descobre que existe um determinado grupo de pessoas que tem que andar com a nota fiscal dos seus pertences, por exemplo. A gente percebe essa diferença quando é um determinado grupo de pessoas que normalmente é perseguido pelos seguranças dentro dos shoppings ou dentro das lojas, que essas pessoas são minoria nas universidades enquanto são maioria no sistema carcerário, que essas pessoas são alvejadas pela polícia porque estão carregando um saco de pipoca ou porque estão trazendo um guarda-chuva enquanto voltam para o trabalho, ou que essas pessoas são mortas por seguranças de supermercado. Eu tenho um relato de pessoas brancas próximas a mim que já foram paradas pela polícia porque estavam andando de bicicleta à tarde da noite e quando tiraram o boné e o policial percebeu que se tratava de uma pessoa branca, o policial chegou a pedir desculpa por ter parado essa pessoa na rua. Eu queria que uma pessoa negra me relatasse o dia em que um policial tenha parado ela na rua à tarde da noite e, ao olhar para o rosto dela, tenha percebido que, por ela ser uma pessoa negra, ela podia ir embora, inclusive com pedido de desculpas. É preciso ser muito socialmente alienado para tentar defender o seu ponto de vista com esse papinho de que todas as pessoas são iguais, porque esse discurso só serve a um único propósito, que é fazer manutenção do sistema. O mesmo sistema que diz que quem é racista, na verdade, são as pessoas negras, porque elas insistem nesse assunto de racismo. Veja só você, as pessoas nem podem se defender do preconceito que elas sofrem, porque elas são acusadas de serem elas as preconceituosas. Por que dizer que todas as pessoas são iguais é como alegar que todas as vidas importam? É apagar o problema, invalidando a luta das pessoas oprimidas. Certa vez, eu vi Manuela Dávila dizendo numa entrevista que o machismo é uma grande piscina onde todo mundo se banha nela. A diferença é que tem algumas pessoas que estão mergulhadas até a cabeça e que tem outras que estão sentadas ali só batendo o pezinho. Eu não sei dizer se essa frase é dela ou se ela reproduziu isso de algum autor, mas a questão é que, assim como essa regra vale para o machismo, ela também vale para todos os outros ismos. Ela vale para classismo, ela vale para racismo, ela vale para LGBTfobia, que nem ismo é, mas que eu estou colocando aqui no mesmo balaio. Ou seja, todos nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente preconceituosa. O mundo que a gente vive, ele é estruturalmente racista, machista, classista, homofóbico. Essas coisas estão tão enraizadas na sociedade da gente, elas são tão naturalizadas, tão normalizadas, que a gente se sente à vontade para falar coisas como essa pessoa falou no perfil da minha amiga Marcela Marvel. Porque na cabeça dela, isso não é nada demais. Isso não tem nada a ver com racismo. Ela só está tentando defender o que ela acredita que é uma obra que fez parte da infância dela e que construiu o caráter dela enquanto criança. E é daí, provavelmente, que vem a frase mais usada quando se tenta defender preconceito, que é essa história do "estão estragando a minha infância". Mas, amigo, entenda uma coisa. Ninguém precisa fazer uma obra nova com personagens diferentes para estragar a sua infância, porque a sua infância ela já foi estragada na origem. Quando ensinaram para você que protagonistas fortes só podem ser homens, brancos, heterossexuais e provavelmente cristãos. Ela já foi estragada quando ensinaram para vocês que protagonistas mulheres só podem ser brancas, com cabelos longos e lisos, e que a mocinha tem que estar sempre à mercê do homem. Quando vocês aprenderam que princesas precisam ser resgatadas por príncipes, ou que elas têm que desistir da voz dela, do reinado dela e de viver no fundo do mar riquíssimo por causa de um cara que elas viram uma única vez na praia. Amiga! Não faz sentido! Até porque não há homem no mundo que valha esse sacrifício, né, amiga? Ademais, é sempre bom lembrar que eu nunca vi ninguém reclamando que a Malévola da Angelina Jolie não era verde, muito embora eu tenha visto a galera reclamando que a Coriander de Titãs não era laranja. Bom, eu acho que era essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, muito embora eu já esteja cansado de falar a mesma coisa há anos. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Conte pra mim o que você achou da nova Ariel e o que você está pensando de toda essa repercussão. Fica comigo mais um pouco, vão aparecer aqui do lado mais 2 opções de vídeo para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!